Olá pessoal, um ótimo comecinho de tarde a todos. Vamos aí a notícia do dia que tá deixando todo mundo em polvorosa, né? Na verdade, a notícia da semana, porque tá todo mundo se perguntando, perguntando pro Supremo, perguntando no Congresso se Lula de fato vai assumir o ministério na próxima quinta-feira, como garganteou aí no último final de semana, disse que já sabia o que ia acontecer, acabou expondo mais uma vez o STF e disse que vai assumir na quinta, é pronto e acabou. Bom, gente, isso é mais uma conversa fiada, mais uma balela do ex-presidente semipresidiário, ele não vai assumir coisa nenhuma, o STF nem vai julgar isso essa semana, vai ficar pra semana que vem, mas a parte interessante dessa história, a parte divertida, é que Lula apresentou ontem, já aí, né, no apagar das luzes, a defesa ao STF em relação à suspensão da posse dele, feita por Gilmar Mendes, grande Gilmar Mendes, né, ainda bem que temos um Gilmar Mendes aí com bom senso no STF e que deu a canetada de ministro, como tinha que ter feito, suspendeu cautelarmente aí a posse do ex-presidente Lula por conta dos grampos, aqueles grampos em que mostra que Lula e Dilma estavam fazendo uma negociata para tentar livrar Lula das mãos de Moro, ou seja, da cadeia, porque os dois sabiam que Lula teria um passaporte carimbado para a cadeia, para um presídio. Pois muito bem, a negociata a gente já conhece, os grampos todo mundo já ouviu, e Lula fez o quê? Ele se defendeu? Ele disse que os grampos não eram grampos dele, por exemplo. A voz não era dele, não foi ele que estava lá, que aquilo lá foi uma armação, foi uma montagem, que a gente entendeu errado, né? Nós, brasileiros, estamos com problemas de compreensão. Ninguém entendeu o que ele quis dizer? Não, gente, não foi isso que Lula disse, não. Sabe o que Lula fez? Assim, a cara de pau, né, do semipresidiário petista é interessantíssimo. Por que ele perdeu a vergonha há muito tempo? A gente já sabe, né? O PT perdeu a vergonha há muito tempo. Eles nem ficam com as bochechas rubras ao mentir, ao enganar, cometer crimes, né? Lula tá nesse nível. Mas ele perdeu o juízo também, além da vergonha, né? Então o que ele fez? Ele não se defendeu, não. Ele atacou Moro. Ele disse o seguinte, olha, esse juiz Sérgio Moro está tentando interferir na política, cometeu ilegalidades, cometeu excessos. Lula, olha só, o ex-presidente criticando Sérgio Moro, um homem que é um herói nacional, considerado um grande líder mundial, que tem fascinado a corrupção, né, Lula? E aí Lula diz que ele cometeu ilegalidades. Semipresidiário. Lula, então o Moro cometeu ilegalidades. Quais foram mesmo? A de pegar você com a boca na botija, tentando negociar um cargo com a ex-presidente Dilma, aliás, negociando o cargo com... Opa, eu falei ex-presidente? Gente, isso é uma premonição, hein? Com a presidente, ainda presidente Dilma Rousseff, tentando negociar um cargo, obstruir a justiça para fugir da cadeia. Essa foi a ilegalidade cometida por Moro? Moro que cumpriu uma coisinha chamada ato de publicidade, que é constitucional, Lula. Você sabe que essas coisas que vocês fazem por debaixo do pano, isso é crime, é ilegalidade, não pode não, companheiro. Então qual foi a ilegalidade de Moro mesmo? O problema está no horário da gravação. Gente, isso aí é outra balela do PT, é outra balela de Lula e da defesa dele. Eu já contei pra você, o Moro havia pedido uma gravação que, aliás, ia além dos dias em que as gravações foram publicizadas. Ele mandou suspender depois que Lula já estava na cerimônia de posse, e ele falou, suspende isso aí, né? E entre a assinatura do pedido de suspensão e a telefônica fazer a suspensão, houve ali um hiato de tempo, um período de tempo em que as gravações continuaram e as maracutaias, outras maracutaias foram pegas. Agora, essas gravações, né, nas quais Lula e Dilma negociam, são gravações que foram feitas antes e ainda que tivessem sido feitas depois, não interferem nada no processo legal, caríssimo, porque o pedido de Moro anterior era para que o senhor continuasse sendo gravado, porque o senhor estava comentando os seus crimes com os seus parceiros nas gravações telefônicas, estava sendo e está sendo investigado. Então Lula bate no peito e critica Sérgio Moro, mas tem uma frase que é muito interessante que tá na defesa, e eu quero ler pra você porque eu achei tão divertida, gente, que é de causar risos e náuseas ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte, até anotei, porque é bem bonitinho, abrimos aspas lá. O juiz tenta interferir na organização política do país, diz a defesa de Lula. O juiz Sérgio Moro tenta interferir na organização política do país. E eu vou dizer uma coisa pra você, Lula, você está certo. Nesse ponto você está certo. Você só esqueceu uma palavrinha. O juiz Sérgio Moro tenta interferir na organização
político-criminosa do país. A organização político-criminosa montada pelo PT, o seu partido. Aí sim, o senhor está correto. Fez a avaliação absolutamente correta. Bom, gente, essa defesa patética apresentada no apagar das luzes de ontem, em relação aos mandados de segurança que Gilmar Mendes assinou, suspendendo a posse do Lula. Não vai dar tempo de ter o julgamento, porque a Procuradoria-Geral da República ainda tem que emitir um parecer para que o julgamento aconteça. Então, Lula vai ter que esperar, né, ele que garganteou que assumiria aí o ministério essa semana, vai ter que esperar para a semana que vem. O STF, gente, muitas vezes, algumas vezes, tomou decisões que são bastante questionáveis, né? Dentro do próprio STF há esse medo do bolivarianismo. Lá as coisas caminham a passos muito mais lentos do que na justiça comum. Mas com a exposição que o próprio Lula fez da Corte Maior desse país, com os ministros sendo aí humilhados e foram humilhados pelo ex-presidente, com a pressão popular, eu duvido, ainda que o Teori Zavascki, sabe-se lá por quê, diz que Lula pode assumir o ministério, né, que por ele tudo bem, desde que Moro continue investigando, mas eu duvido que a corte entregue o ministério na mão de um homem que tentou obstruir a justiça, que tentou cometer um crime, que tentou achacar aí o próprio STF, que xingou a Corte Maior desse país, que tentou humilhar os ministros, que agrediu diretamente o juiz mais sério e mais respeitado do país, e mais sério e mais respeitado não só aqui, mas no mundo. Eu duvido que o STF nesse momento cometa essa loucura jurídica, esse monstrengo, esse ornitorrinco jurídico de devolver o ministério para o ex-presidente Lula. Enquanto isso, Lula fica ali rosnando, babando, tendo seus ataques de pelanca ali, os chiliques, enquanto o STF não devolve e não vai devolver. Lula finalizou ali a defesa dele dizendo que cumpre todos os pré-requisitos para assumir o ministério. De fato, Lula, você também falou a verdade. Para assumir o ministério neste governo Dilma, corrupto, incompetente, que tenta comprar votos no Congresso, que não respeita as instituições, que não respeita a vontade popular, que não respeita a democracia, que preza pelo totalitarismo, que preza por formar milícias armadas e sustentar milícias armadas, como no caso do MST, que preza em tirar dinheiro, literalmente, da saúde, da educação, da boca do mais pobre e colocar lá nos cofres dos sindicatos milicianos. Aí sim, para assumir o ministério nesse governo, você de fato cumpre todos os requisitos. Mas o problema é que o Brasil não quer nem você no ministério e nem esse governo. Vocês dois vão ganhar uma passagem só de ida para longe da política brasileira. Gente, eu queria contar para vocês esses detalhes. Eu tenho feito aqui todos os dias uma campanha dizendo que nós não podemos deixar o Sérgio Moro sozinho. Ele sofreu um ataque duríssimo aí nos últimos dias, baixo, rasteiro, inclusive da imprensa, não é? E agora a imprensa, a grande imprensa, se calou um pouquinho, parou de atacar Moro, mas Lula de novo quer reacender essa história. Lula de novo quer reacender a história de que Moro cometeu ilegalidades e que tem que ser afastado do caso. Isso é uma estratégia política, criminosa e baixa do PT. Não se deixe enganar. Sérgio Moro precisa continuar nessa investigação. Lula precisa ser devolvido à Lava Jato em Curitiba. Eu vou ficando por aqui, volto às 4 da tarde e eu vou contar pra você como é que Dilma e Lula tem feito com os deputados do baixo clero. Você sabe, gente, que eles estão tratando deputados como cachorrinhos que têm que ser adestrados? Eu vou contar pra você esse processo de humilhação logo mais